Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, caros colegas, boa tarde. A primeira questão que eu colocava, não sei se será só para o Sr. Presidente da Comissão ou para o Sr. Secretário de Estado, porque é que hoje não temos aqui o Sr. Ministro da Economia, porque é ele que estava anunciado e eu estava à espera de, pelo menos é o que temos aqui na nossa ordem de trabalhos, e portanto porque é que o Sr. Ministro não está aqui e temos o Sr. Secretário de Estado, não sem nenhuma questão de diminuir a sua capacidade, com certeza, para aqui estar, mas era, efetivamente, o Sr. Ministro que aqui estaria e não o Sr. Secretário de Estado da Energia. Esta é a primeira questão que ficará para responder no fim, com certeza. A segunda, fiquei um pouco perplexo, Sr. Secretário de Estado. Nós hoje tivemos aqui meia hora, o Sr. Secretário de Estado esteve aqui cerca de meia hora, a falar sobre as linhas de orientação do Plano Nacional de Reformas, que se poderiam basear, mais ou menos, numa frase que era as metas que o Governo está a pensar a definir são as mesmas que a Estratégia 2020 definiu a nível europeu. Ponto. Porque isto foi exatamente o que nos disse, mais vírgula, menos vírgula, no dia 16 de junho, quando aqui esteve. E, portanto, aquilo que, com certeza, que nós estávamos aqui à espera, era de ouvir, em concreto, aquilo que o Governo pretende fazer para atingir essas metas. E, portanto, com certeza que estará nesse documento que nos disse que é um não documento, porque é um documento que existe, mas que não pode ser discutido aqui, ou pelo menos não pode ser lido, e, portanto, estou um pouco como o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto. O que é importante é saber quais são as medidas, porque estamos todos de acordo, em princípio, até agora ninguém discordou, nem no dia 16 de junho, ninguém discordou das metas europeias, também com certeza se as metas nacionais estão dentro das metas europeias, ninguém discordou. Agora, como é que as vamos atingir? As minhas preocupações são um pouco mais alargadas do que as do Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, porque hoje o Governo quer ouvir-nos, é o que aqui está, o Governo quer ouvir-nos, é a sua obrigação, ouvir a Assembleia da República sobre esta matéria, mas, para nos ouvir, tinha que dizer o que é que estava a pensar. E até agora, em concreto, o Governo, pelo menos efetivamente aqui, não está a pensar nada. Portanto, nenhuma medida foi apresentada aqui. E aquilo que o Sr. Secretário de Estado nos diz, que eu agradeço, mas também, pior não fosse, que depois dele ser aprovado, do documento ser aprovado em Conselho de Ministros, então envia-nos para aqui. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Quero agradecer ao Governo que depois do documento aprovado em Conselho de Ministros, nós vamos recebê-lo. Bem, a discussão, então, peço desculpa, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus está a ouvir-me também, está a ver o filme de outras alturas. E eu penso que não é assim, eu não quero ser sempre um contestatário desta forma de trabalhar. Estou, e podem estar certos, o Governo, o Partido Socialista, que o PSD está pronto e mais disponível para discutir e debater tudo, com certeza. Se há algumas ideias semelhantes, em termos de orientação, penso eu, em matéria europeia, entre o PS e o PSD, e, portanto, aí seria importante saber, de facto, o que é que o Governo nos está aqui a propor. E até agora apenas está a propor aquilo que nós já sabíamos, que é o que a União Europeia propõe a nível europeu. Ponto. Portanto, esta é a grande questão. O que é que estamos aqui a discutir, Sr. Secretário de Estado? Seria importante para nós sabermos mais em concreto, conhecer o documento, porque antes não vale a pena, assim, eu penso que não vale a pena estar a discutir o que não existe. Ou pelo menos existe na sua mão, mas não existe na nossa mão. Uma das questões importantes também, já agora, para esta discussão, é como é que vamos... O Governo, para estar a definir as medidas que com certeza vai aprovar no próximo Conselho de Ministros, conhece bem a situação nacional, tal como todos nós conhecemos. E a situação nacional, neste momento, não conhecemos só em Portugal, mas conhecem os mercados, como agora é hábito dizer. E conhece os mercados e conhece a população, conhece as empresas, conhece as pequenas e médias empresas, como diz o Deputado Sérgio Sousa Pinto, e não é um chavão. As pequenas e médias empresas, e eu não quero aqui assacar usar esse chavão como qualquer benefício político, nada, longe disso, mas nós sabemos que a maior parte do tecido empresarial português, nacional e também ao nível do emprego, provém dessas mesmas pequenas e médias empresas. E há aqui uma questão importante. Não é só, ao contrário daquilo que há pouco o Sr. Deputado do Partido Socialista levantou, não estão aqui só em causa as empresas exportadoras. E como é que este Plano Nacional de Reformas vai afetar as empresas exportadoras?
Porque nós temos que contar também com as empresas que trabalham para o mercado nacional, e isto nós esquecemos muitas vezes, e que impedem essas mesmas importações. Nós cada vez mais estamos no mercado global fora da União Europeia e mesmo cá dentro, e estamos cada vez mais a perceber que o nosso tecido empresarial, principalmente ao nível dos bens transacionáveis, que está a desaparecer, não é paulatinamente, mas é rapidamente e num plano inclinado, muito inclinado, um plano descendente, muito inclinado. E isso está a ver-se, constatar-se no dia-a-dia, todos os dias nós percebemos na rua, contactando com os cidadãos, com as empresas que nos fazem chegar as suas preocupações, que de facto esse tecido está a desaparecer. E esse Plano Nacional de Reformas é um plano para 10 anos. É um plano para 10 anos. Como é que o Governo, nessas medidas que não nos diz quais são, como é que o Governo está a pensar, considerando o diagnóstico que estará feito, como é que vai, que medidas é que vai aplicar, que medidas é que vai definir que vão ter implicação direta na vida das empresas e das pessoas. O que é que eu quero dizer com isto? A Agenda 2020 pode ser, e a Estratégia 2020 pode ser uma coisa muito no ar, muito etérea, mas à medida que vamos avançando no tempo, vamos avançando na descida à terra. E ao descer à terra, nós vamos chegando àquilo que é importante, e cada vez mais importante. São definidos os objetivos, mas agora são as medidas, e as medidas em cada país. E essas medidas vão afetar, bem ou mal, as empresas e as pessoas. E isso, neste momento, é aquilo que nós gostaríamos de saber. Como é que as medidas que nós não conhecemos e que o Governo não nos diz, quais são, que tem definidas, como é que essas medidas vão afetar as empresas e os portugueses. Sabendo ainda que o quadro comunitário de apoio, ou o próximo CREN, também ainda não está, pelo menos as perspectivas financeiras após 2013 ainda não estão definidas. Como é que tudo isto vai jogar para que o Governo, no próximo dia 12, aprove as suas linhas de orientação, com os contributos que a Assembleia está a transmitir, mas com certeza não está a dar nenhum aval, nem a retirar nenhum aval ao documento do Governo, porque efetivamente não o conhece em concreto. Muito obrigado, Sr.